3 razões para você começar a estudar a Bíblia. Ou 3 reasons why you... É você mesmo aí. Você precisa começar a ler a Bíblia. Primeiro, nosso canal não tem vinheta mesmo, então vamos direto pro assunto. 3 razões por que você precisa começar a estudar a Bíblia. Primeiro, porque se liga na frase de Herman Bavinck sobre as Escrituras. Olha só. Nosso conhecimento da revelação, tanto da geral quanto da especial, vem a nós através das Escrituras. Por isso, se você quer conhecer mais daquele que se revelou a nós, você precisa conhecer melhor a palavra dele. E, primeiro de tudo, se você é cristão de verdade, você, como eu já falei em outro vídeo, se você não viu ainda, olha lá a série sobre a introdução de tudo, tá bom? A base é sobre a masculinidade, mas você pode assistir o vídeo que tem uma introdução de cosmovisão lá muito boa. Então, se você não sabe ainda o que é revelação geral e específica, eu vou explicar para você agora. A revelação geral é como Deus se revela para toda a humanidade, certo? E a revelação especial é como Deus se revela a você, a mim, a nós, certo? Então, a gente tem a criação, os salmos dizem que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, aí você já leu, já deve ter ouvido em algum lugar, mas o nosso conhecimento hoje, todo o conhecimento de Deus que a gente tem, vem através da palavra dele. Lembra lá que eu falei que quando a gente precisa compreender a realidade do jeito que ela é, a gente precisa perguntar para quem criou a realidade, né? Lembra daquela, não sei se você viu nas suas aulas de filosofia, uma chargezinha assim que tem um carinha apontando de um lado falando é 6, não, é 9, não, é 6, é 9. Então, a pergunta que você deve fazer quando você olha para aquela imagenzinha é, depende, pode ser um 6 ou pode ser um 9. Pero, a gente precisa perguntar para quem fez a imagem. Então, para a gente compreender a realidade, para a gente saber a realidade das coisas, a gente vai direto na fonte, a gente vai para quem criou a realidade. E a palavra revelada de quem criou a realidade, do Criador de toda a existência, de quem conseguiu trazer a ordem do meio do caos, é justamente a Holy Bible, Bíblia Sagrada. Aqui, ó, fazendo já propaganda aqui, ó. Tá bom? Essa é a primeira razão. Se você quer ter um entendimento tanto da revelação geral quanto da revelação especial, você precisa estar ligado no que a Bíblia diz, tá certo? Para você poder se aprofundar nesse tipo de assunto, você precisa conhecer, né? Até se você é ateu e está assistindo esse vídeo aqui, para você poder debater com o crente, você precisa saber também do que ele está falando. Então eu sugiro que você pegue isso aqui e comece a ler. Mas leia sob uma ótica correta, tá bom? Com honestidade intelectual de saber, não, isso aqui realmente faz sentido, isso sim, isso aqui é comprovado historicamente, isso aqui não que a Bíblia precise de comprovação histórica para ela realmente estar certa, porque a gente sabe que a fonte de verdade da Bíblia é a própria Bíblia, e a gente parte do princípio de que a Bíblia não pode se contradizer. Então, quando eu estou estudando a Bíblia e eu tenho uma ideia errada sobre alguma coisa, ou sobre a interpretação de algum texto, eu tenho que partir do princípio de que não é a Bíblia que está errada, sou eu, certo? E isso também bate de frente com nossos colegas católicos. Por quê? Os católicos acreditam que a autoridade final para a humanidade não é a Bíblia e sim o Papa. Só que se o Papa é humano e a condição de natureza humana é caída, então eu acho que a palavra do Papa não é tão infalível desse jeito que eles pensam. Então, eu acredito desse jeito, tá bom? E é por isso também que eu não sou católico. Com todo respeito aos colegas católicos aí, mas é essa a minha visão, a minha interpretação.
a autoridade final sobre nós é a Bíblia. E isso não é bibliolatria, porque nós não adoramos a Bíblia, nós adoramos o Deus que a Bíblia revela, certo? Segunda razão por que você deve estudar a Bíblia, tá bom? Efésios 4,14, Paulo diz assim: para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, ou seja, para que não sejamos enganados por qualquer um que diz ser pregador da palavra ou para um profeta. Não faça isso, não seja desse jeito, não seja daquele tipo de pessoa que acredita em tudo que ela ouve por aí, tá bom? A ideia aqui que Paulo traz nesse texto de meninos agitados por tudo, para qualquer lado, menino que tá ligado com meus vídeos anteriores, a ideia que o menino, ele é o contrário do homem, tá? O contrário do homem não é a mulher, tá bom? O contrário do homem é o menino. Menino, o infância, tá ligado com a falta de maturidade, certo? Então, para que você não seja imaturo na sua fé, você precisa estudar a Bíblia, certo? E não só na sua fé, porque eu vou falar isso em outro vídeo, mas você tem ensinamentos diários aqui quando você pega isso aqui e estuda, tá bom? Coisa para o seu dia a dia, coisa prática, tá bom? Mesmo você acreditando nisso aqui ou não, você tem que entender que todo pensamento ocidental ele foi desenvolvido com base nisso aqui, certo? Toda a base da filosofia, assim, tirando os gregos, mas estou falando aqui dos caras como Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, Lutero, Calvino, esses caras pensaram pra caramba, e a filosofia um pouco mais moderna também, que já bebeu disso. Isso eu estou falando de Abraham Kuyper, Hermann Doibert, Francis Schaeffer, que bebeu desses caras, o próprio Hermann Bavinck, que foi o cara que eu citei ainda agora. Eles foram os caras que pensaram, Francis Schaeffer veio e mastigou, e a gente consegue beber um pouquinho mais fácil da filosofia deles, que é justamente baseado tanto nisso aqui, quanto na cosmovisão reformada que veio lá de João Calvino, de Lutero, enfim. Continuando, para que você não seja uma criança intelectualmente, você precisa se aprofundar no estudo, entendeu? O básico do básico do básico do básico. Antes de partir para qualquer outra coisa, para qualquer outra filosofia, ou você querer estudar outra religião, primeiro você tem que ler isso aqui, ó. Primeiro você tem que se aprofundar nisso aqui, você precisa conhecer isso aqui. Depois que você conhecer isso aqui de cabo a rabo, você vai ter base suficiente para poder ter uma noção do resto das coisas, entende? Mas, como você sabe, isso aqui é uma arma de calibre 66, tem 66 livros aqui, um pouco mais de... são 50 mil, são 60 mil versículos, não lembro quantos são. Enfim, se alguém lembrar quantos versículos tem na Bíblia, pode colocar aí. Isso aqui foi escrito ao longo de quase 4.000 anos de história, em 3 continentes diferentes, em 2 línguas diferentes, e a variação do hebraico e do aramaico aí. Foi escrito em grego, o Novo Testamento, em hebraico o Antigo, e os próprios rabinos que já têm a tradução judaica comprovam que a primeira parte, pelo menos, da Bíblia está certa. O resto da história comprova, tá bom? Porque nós estamos no ano 2024, depois de Cristo, exatamente. Isso aqui já foi provado e comprovado que a veracidade das coisas estão aqui, fora a quantidade de referências cruzadas que você tem do Antigo com o Novo Testamento. É um negócio assim insano você pensar que pessoas diferentes, mais de 30 pessoas pegaram isso aqui e escreveram, mas um só é o autor, que a gente sabe que é o próprio Deus. O próprio Deus que inspirou esses homens a escreverem, certo? E dentro
da Bíblia, dos livros que a gente tem hoje, foi passado por um longo processo que a gente chama de cânon, que é justamente a ideia de medição, né, do quanto esses livros têm uma veracidade e tal, se ele é inspirado por Deus ou não. Tudo isso foi levado em conta. Crítica textual, se a datação do texto, as referências externas, isso tudo foi levado em conta. Então, para você que não tem muita noção de como isso aqui veio parar na nossa mão, cara, isso aqui é um dos livros mais impressionantes da face da Terra. E para variar, também é um dos livros mais perseguidos. Claro, também é o livro mais vendido do mundo e o mais perseguido. Como eu falei lá no primeiro vídeo, o inimigo tenta derrubar os primeiros 12 capítulos disso aqui, porque isso aqui é o alicerce de toda a raça humana, tá bom? Essa seçãozinha aqui, ó, é a base de toda a nossa civilização e a gente como povo de Deus hoje. Então isso aqui vai fazer todo sentido pra gente quando a gente pega e a gente começa a estudar, tá certo? E se você não tem um guia, uma noção para ter essas coisas, fala comigo que eu te ajudo, tá bom? Manda uma mensagem, manda aqui nos comentários ou manda lá no Instagram se você tá vendo isso depois, tá bom? Terceira razão por que você precisa estudar a Bíblia, tá bom? 2 Timóteo 3,17, Paulo diz que Deus usa a Bíblia para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. O que é boa obra? Boa obra é aquele negócio que a gente faz para a gente ser salvo? Não. Boa obra é aquilo que a gente faz por causa da nossa salvação, como Tiago vai falar. As obras que a gente faz, tanto Paulo quanto Tiago vão tratar desse assunto. As obras que a gente faz, elas são derivadas da fé que a gente tem, certo? Não é que as nossas obras vão salvar a gente. A gente pode realizar as obras, as boas obras, qualquer tipo de boa obra, por causa da nossa salvação e não o contrário, certo? A gente consegue hoje ser preparado e capacitado para poder servir, para a gente pregar o evangelho, para ajudar o próximo, obedecer os mandamentos que Jesus nos deu. A gente só consegue fazer isso através do estudo da palavra. Então, se a gente não estuda, não conhece, a gente não consegue, a gente não está apto para a gente servir da forma que a gente deveria. E se você é um servo que não serve, foi mal, você não serve, entendeu? Em outros textos também Paulo vai trazer, né? Lá no livro de Timóteo também ele fala, procura se apresentar como um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Você saber, não só conhecendo isso aqui, mas também ensinando. Esdras 7:10 diz que Esdras se preocupou em entender, ensinar e aplicar a palavra de Deus. E a gente sabe que Esdras foi um grande restaurador do povo de Israel lá na época que eles voltaram do exílio na Babilônia, junto com Neemias e o governador Zorobabel. Isso a gente está falando de mais ou menos aí uns 600 anos mais ou menos antes de Jesus. Bastante coisa, né? Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com todo mundo. Se você quiser me mandar uma mensagem, pode mandar aqui nos comentários, pode mandar lá no Instagram. Estou à disposição de vocês e a gente vai continuar essa série aqui sobre a Bíblia e a gente vai mais para frente aprender a estudar a Bíblia passo a passo, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço para vocês, Deus abençoe. Tchau!